E quando a gente para lembrar das histórias bíblicas, né? E a gente pode se recordar quando Ruth, ela e Noemi estavam destinadas ao fracasso. Viúvas, não tinha qualquer perspectiva. Teu Deus será o meu Deus. Ali foi uma ruptura, né? Ela acabou com o passado e começa toda uma história de vida. Quando a gente lembra de Ana, ela se casa com Eucana de forma muito clara. O texto ele fica de forma subjetiva, ele não aparece essa história interior, porque quando aparece na Bíblia, no livro de Samuel, aparece Eucana, Ana e Penina. Mas a Penina, ela só poderia chegar depois, porque dentro do contexto histórico, ele primeiro se casa com Ana e se passa alguns anos. Por quê? Porque Deus fechou a madre dela. Então você imagina, eu vou casar com um homem que eu amo, mas agora minha vida é de humilhação porque eu não consigo gerar filhos. Depois de passado um período, ele tem a liberdade de trazer o quê? Uma outra mulher para que gerasse filhos. Naquele período nós não tínhamos a previdência. Então, alguém na velhice não tinha os filhos para sustentar. Então, eles depositavam todo o futuro com os filhos. Mas Eucana não tinha como ter filhos com Ana. E aí vem Penina. Só que Penina vem e começa, depois a gente observa no texto que há de filhos e filhas. Então, o período de tentativa de Ana com Eucana. Mas Penina com mais seus filhos, imagina quantos anos isso se passaram, quantos anos de humilhação. E aí tem algo impressionante. Por quê? Porque ela rompe com essa história no momento que ela está lá em Siló, no templo, e ela poderia ter pedido assim: Elias, é o sumo sacerdote, ora por mim. Mas ela não faz isso. Ela se levanta, e ela vai para o templo, e ali ela derrama, ela chora. E a história de vida dela a partir dali. Porque ela entrega Samuel para o Senhor todos os dias da vida dela e Deus lhe dá depois mais 5 filhos, honrando essa mulher. Então, Marcela, a gente sabe que algumas situações que acontecem na nossa vida, elas vêm, mas nós temos um Senhor que é o Deus do impossível, que Ele é capaz de mudar qualquer história, né? E você não vai aqui à toa, e nós estamos junto com você. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo o nosso clamor. Tem momentos que Ele não faz exatamente naquele momento que a gente tanto deseja, até para que haja crescimento na tua vida, crescimento e intimidade com Ele. Mas vai te dar uma oportunidade que a cura tua servirá de transformação, de testemunho para muitas almas que ainda não creem que Deus ainda continua fazendo milagre. E a gente sabe o que Ele faz, porque aqui, né, tem acontecido isso, né? Glória a Deus por isso. Então, Mateus 13, a partir do versículo 24. O que nós fizemos aqui? Tem algumas parábolas que elas só estão presentes nesse evangelho. Então, como nós apresentamos no curso cada um dos evangelhos, então nós optamos por apresentar aquilo que está presente apenas naquele mesmo, né? Então, a parábola do joio. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo. De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Desde que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem no feixe para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro.
E a gente só chegando um pouquinho mais adiante, Jesus ele explica, né, essa parábola, versículo 36 ao 40. E Jesus explica os símbolos. O homem aqui é Cristo. A semente é o cristão comprometido, né? O campo é o mundo, é o sistema. O joio são os filhos de Satanás presentes na igreja e fora dela. E como a gente pode falar assim? São as pessoas não comprometidas, mas que estão ali, né? E os ceifeiros são quem? São os anjos que virão e recolherão aqueles que separados e salvos pelo Senhor, né? Hoje nós temos nas igrejas cristãos verdadeiros, mas também nós temos cristãos falsos, ou não comprometidos, né? Infelizmente. Mas somente Jesus está qualificado para julgar. E a gente fica às vezes muito ansioso para julgar, para falar, né? E essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. Mas cabe a cada um de nós dar um bom testemunho de vida e as pessoas olharem para você e você ser uma pessoa abençoadora. E talvez esse seja o fundamento principal. Porque a gente, às vezes, em alguns momentos, nós estamos na igreja sempre com um olhar crítico, com um olhar de julgamento. Isso não é saudável, né? E diante disso também, onde quer que Cristo plante cristãos verdadeiros, Satanás planta falsos cristãos. Por quê? O joio acaba crescendo junto com ele. Parece meio que complexo falar isso, mas o joio te impulsiona a buscar a Deus, mais a Deus. São as peninas da nossa vida. Peninas, elas acabam servindo tanto comigo para que a gente se achegue mais a Deus, porque se a gente entrar na zona de conforto, a gente deixa Deus de lado. Se nossa vida aqui for tudo mar de rosa, não houver nenhum problema, com toda certeza, muitos de nós, depois eu vou ouvir uma pregaçãozinha aqui no alto, tá bom, e eu não busco o Senhor. E é importante essa figura, porque Deus, voltando lá para o primeiro livro de Samuel, Deus sabia aquela situação de humilhação que Penina causaria em Ana, tanto é que ele fecha a mata. Mas ao mesmo tempo, Penina que impulsiona Ana a buscar o Senhor. Então aquele clamor foi impulsionado através disso. E a gente às vezes não estava percebendo essas questões, né? E devemos ser pacientes tentando julgá-los ou separá-los com base nas aparências. Não fomos chamados para ser juízes, fomos chamados para ser bênção na vida do outro, né? Não devemos praticar intolerância na religião com os homossexuais, com os viciados e com os drogados. Quando olhamos para essas pessoas, achamos que nós devemos agir com desprezo ou com... Não, nós devemos praticar o amor. Nós não estamos de acordo com o pecado praticado, mas nós somos pessoas, nós devemos praticar o amor, precisamos abraçar pessoas. E a gente, às vezes, na intolerância religiosa, nós estamos perdendo pessoas que poderiam estar seguindo Cristo. Eu não lembro bem se foi hoje no jornal que tinham invadido um local de... Foi hoje, né? Eu não lembro exatamente, eu peguei esse tipo de relance e falei, não, você foi, meu Deus, por que isso? Não sei exatamente se foi católico, se foi evangélico, mas enfim, não se deve fazer isso. A gente foi chamado para abençoar vidas, porque senão a gente acaba afastando essas pessoas da comunhão com Cristo, né? E aí, mais adiante, seguindo essas palavras que parecem que na sequência, elas são chamadas exatamente essas palavras descritas apenas no livro do Evangelho de Mateus. A parábola do tesouro escondido, no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E aqui Jesus, nessa parábola, o homem encontrou um tesouro por acaso, mas de muito valor que veio de graça. Se a gente pode perceber, o que a gente tem que pagar para estar em comunhão com Cristo?
para ser chamado filho de Deus, para ter o Espírito Santo habitando na tua vida, para que você tenha direito à vida eterna. Tudo de graça, o Senhor nos concede isso. E por que a gente às vezes acaba desprezando um tesouro tão valioso, né? E aí também a gente consegue perceber que aqui Jesus explica que o reino dos céus é o bem mais valioso que nós temos. Se a gente parar para perceber que nós somos guardados 24 horas pelo Senhor, nossa, não tem segurança, não tem arma, não tem carro blindado que faça isso na tua vida, né? Tantos livramentos que Deus nos concede, né? E precisamos valorizar essa questão. E aí, logo em seguida, a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Ao contrário do homem que tropeçou no tesouro escondido, este comerciante procurou pelas pérolas finas e descobriu a pérola de grande valor, o reino dos céus. E a sua reação foi a mesma. Ele sacrificou tudo que tinha e a comprou. E aqueles que percebem o valor do reino falam de tudo, se esforçarão ao máximo para obtê-lo como comerciante que negocia pérolas. E assim a nossa vida com Cristo. Se nós observarmos o nosso estilo de vida hoje, diante de pessoas que não têm Deus na sua vida, poxa, é um privilégio muito grande, porque nós somos guardados, nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos ama, um Deus que, apesar das nossas imperfeições, Ele nunca te joga de lado, Ele está sempre presente. Sabe, quando algumas pessoas você fala assim, aquela pessoa é minha amiga, mas quando você fala alguma coisa que não gosta, a pessoa fica de longe. O Senhor não, Ele está sempre disponível 24 horas, te aguardando, te guardando, te trazendo amor, te trazendo carinho. Isso é algo maravilhoso, né? Depois nós temos a parábola da rede, do 47 ao 50. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e acolheu peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastavam para a praia e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim serão no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui Jesus ele compara o reino, né, com uma rede que pega todo tipo de pessoas, mas no final o próprio Deus, né, os próprios anjos separarão aquelas, né, que seriam as salvas, né? Mas essa classificação dela só pode ser feita apenas por quem é qualificado para isso. Por isso que nós precisamos nos desprender desse hábito de julgar e criticar pessoas, porque isso não ajuda no reino de Deus, não ajuda. E a gente fica o tempo todo, né, pensando, classificando. Deus não se agrada disso, né? Precisamos ter isso como quebrantamento, né? Não devemos tentar fazer essa separação agora. Isso é exclusivamente da alçada do Senhor. O que? O mal. Ele não será totalmente removido do mundo até que Cristo venha pela segunda vez. Porque o mal acaba se tornando uma alternativa que te impulsiona a buscar Deus. A zona de conforto nos leva exatamente ao afastamento do Senhor, né? Infelizmente, dessa forma. E aqui, né, Cristo volta a ressaltar que entre o povo de Deus há muitos que não são leais a Ele e a Sua palavra. Então, nós temos uma advertência para que cada pessoa tenha certeza que está entre o trigo e os peixes bons no reino. Será que nós estamos realmente sendo, né, fazendo parte do trigo, dos peixes bons? E aí, antes da gente avaliar o outro, é interessante a gente fazer uma autoavaliação, né? Uma advertência para os líderes humanos para não tentarem separar os justos dos ímpios. É uma prerrogativa do Senhor, né? E aí, pulando apenas no capítulo 18, não se esqueci de marcar aqui o tempo.
18, 23 ao 35. A parábola do servo que não queria perdoar. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E quando, passando a fazenda, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, o senhor deste servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, com o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Senhor malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me tornou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. E aí, quando Cristo fala 70 vezes 7, isso tem que fazer parte da nossa própria vida, né? Porque pessoas errarão a todo instante. Esses dias eu fui pregar numa igreja e uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: eu não consigo esquecer o que o meu marido me fez. Eu falei: minha irmã, você está carregando algo pesado tão grande dentro de você que isso só vai te fazer mal. Ele está vivendo a vida dele, ele errou, mas você está vivendo a vida dele. E você deveria ter perdoado. E a vingança e o perdão, elas andam muito próximas. A vingança no sentido de você desejar o mal ao outro. E quando a gente fala de desejar o mal, a gente consegue perceber que Deus não está presente nisso. Toda vez que a gente falar mal, a gente sabe que Deus não está presente nisso. Porque a vingança é uma prerrogativa de Deus, né? E a gente não pode fazer isso. Mas se a gente não tem o hábito de perdoar, nós somos pessoas difíceis, pessoas intolerantes, pessoas que não conseguem conviver e entender que a todo instante, o Alexandre, a Andréia, o Paulo, cada um, na nossa convivência, quanto mais próximos estivermos, mais seremos falhos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Precisamos adquirir esse hábito do perdão. Porque Deus nos perdoa com essa condição, que você também perdoe aqueles que vêm errando contigo. Perfeito, nós não somos. E a gente sabe disso, né? E não desiste de sua atitude de perdão se o outro não está sendo receptivo à sua disposição. Pode ter pendência de anos, né? Podem ser resolvidas em minutos. Nós podemos também ter aquelas águas profundas que não podem ser esvaziadas apenas em segundos, né? Mas mágoas acumuladas precisam ser escavadas camada por camada para que você fique saudável emocionalmente, né? A tua alma possa se desprender disso. Porque é muito triste e é muito ruim para as pessoas que não conseguem doar, né? Perdoar. Isso é terrível. Imagina como deve queimar o coração dessa pessoa quando ela não consegue ter um coração perdoador, né? E aí, só para terminar, no capítulo 20, versículo 1 ao 16, pegamos aqui várias parábolas, né? A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E
tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saiu por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vocês também vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes um salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensavam que receberiam mais, porém, também eles receberam 1 denário cada. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão, Então, Jesus ele conta essa parábola para mostrar que a recompensa de Deus não depende da quantidade de feito das pessoas. Se nós estivéssemos ali, naquele momento, junto à cruz, com aquele ladrão, e foi concedido, vamos dizer que foi no último minuto, na prorrogação, e Cristo lhe deu a salvação. Muitos de nós aqui, como eu, dominamos no Evangelho, poderia ter um lugar ali, poderia murmurar: mas Senhor, a gente tem uma vida toda contigo, e este último suspiro, ele se entrega a ti. E aí poderíamos murmurar, mas Deus não está nisso. Deus ele concede a todos porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele está sempre disponível para fazer aquilo que é bom para cada um de nós. E será que Ele não vai para o mesmo lugar que aqueles que fizeram tanto tempo pelo reino de Deus? Sim, mas quem é o dono do reino de Deus? Não é o Senhor? É Ele. Ele que está lá. Ele que pode julgar, Ele que pode estabelecer quem deve ser salvo. E a gente não precisa, a todo instante, ficar pensando dessa forma. Então, se de um lado Jesus, ao prometer o paraíso ao ladrão na cruz, não reclamaria esta conversão no último minuto? Sim, reclamaríamos. Porque, Senhor, estamos tanto tempo fazendo aquilo que te agrade. Esse último minuto só fez coisas terríveis ao longo da vida, mas concedeu exatamente a salvação. E isso quer dizer o quê? Que Deus está sempre pronto para mudar a nossa história de vida. Nós temos um Deus abençoador que está sempre disposto, enquanto há fôlego de vida, Ele pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, se decidirmos mudar algo, Ele é capaz de mudar a tua história. De repente, tua história de vida, tu possa falar: Senhor, eu ainda não encontrei aquilo que tanto sonhava, mas num piscar de olhos, Deus pode mudar essa história. De repente, se você olhar para tudo aquilo que você possa estar passando, toda a perspectiva, como Noemi e Ruth, não tem perspectiva. Mas Deus, Ele pode fazer exatamente um mover e tornar, trazer vida para aquilo que você simplesmente não importa nada. E por isso que nós estamos aqui. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos guarda, mas que Ele é capaz de mudar qualquer situação para cada um de nós. Desde que cada um busque o Senhor, toda a sua força, com todas
simplicidade, que haja sinceridade, Ele é capaz de mover tudo a seu favor, porque Ele sabe que em ti, em cada um de vocês, Ele receberá o testemunho do nome dele, o nome dele será engrandecido. Glória. Amém?